Desde o seu lançamento em 1964, o Ford Mustang já vendeu mais de 10 milhões de unidades por todo o mundo, que Deus me proteja, consolidando-se como um dos carros mais bem-sucedidos da história automotiva. As vendas do Mustang atingiram as cifras impressionantes e só nos 2 primeiros anos a Ford faturou mais de 1,1 bilhão de dólares, isso só no ano de 1965. já posso sentir batendo em meu rosto. Você já ouviu falar do Mustang? O carro que foi desejo de gerações e desperta a paixão até hoje dos entusiastas aí do automobilismo de todo o planeta. Com certeza você já deve ter ouvido falar do nome Ford Mustang, mas você poderia me dizer quem foi o responsável por elaborar e desenvolver esse projeto aí, que acabou se tornando um dos maiores sucessos da Ford de todos os tempos? Você sabia, por exemplo, que o modelo era para se chamar Torino, mas que devido a um relacionamento aí do proprietário da empresa chamado Henry Ford, o modelo já estava para ser lançado quando o nome teve que ser alterado. Essas e outras curiosidades sobre esse clássico do mundo automotivo você fica sabendo no vídeo de hoje. Então, se você gosta de carro, de curiosidades e de projetos de engenharia que fizeram sucesso na história, você veio ao lugar certo. Esse é o canal Projetudo TV. Muito bem-vindo. Eu sou Leandro Ribeiro e esse é mais um vídeo do canal. Um jovem promissor executivo acabava de ser promovido a gerente-geral da Ford. O nome do executivo, o Sr. Lee Iacocca. E logo que o Sr. Lee Iacocca assume o seu cargo de gerente-geral da Ford, ele recebe o seu primeiro desafio. Logo, a primeira missão do Sr. Lee Iacocca foi lançar o modelo chamado Ford Cardinal, que tratava-se de um carro compacto, alemão, econômico e sem graça. Nesta época, o presidente da Ford estava interessado em economia e também em transporte básico. Justamente esse modelo Cardinal havia sido projetado para concorrer com os modelos da Volkswagen, que começavam a ganhar espaço na Europa com seus carros, e para tentar concorrer com esses carros, a Ford decidiu lançar um modelo que se chamava justamente o Ford Cardinal. Quando o Sr. Lee Iacocca chegou até a Europa, na fábrica da Ford que produzia o modelo Cardinal, ele teve uma grande decepção e voltou para os Estados Unidos totalmente desanimado com o novo modelo. De fato, esses carros seriam muito bons para o mercado europeu, pois tratava-se de um motor aí V4 de tração dianteira, porém nos Estados Unidos não seria um grande sucesso. Revendo alguns cálculos, o Sr. Lee então deduziu que no máximo ele conseguiria vender aí cerca de 300 mil unidades daquele modelo, o que por si só era um número bom, um número que agradava os executivos da Ford, mas o Sr. Lee sabia que nos Estados Unidos os consumidores estavam interessados em modelos, digamos, um pouco diferentes daquilo que estava sendo produzido. As pessoas queriam emoção, estilo e identidade. Quando retornou aos Estados Unidos, o Sr. Iacocca foi direto ao escritório do então dono, proprietário da empresa chamado Henry Ford, dizendo-lhe então sem rodeios: esse modelo já perdeu. E com isso ele acabou dando o primeiro passo rumo a uma revolução que estava para acontecer. Na verdade, o Sr. Lee Iacocca havia percebido algo que ninguém ainda havia notado, que era o fato da juventude americana estar ganhando poder, justamente o poder de consumo. Entre os anos de 1960 e 1970, o número de jovens entre 18 e 34 anos explodiria. Astuto que era, o Sr. Iacocca tinha basicamente 2 motivos para pensar dessa maneira. O Sr. Lee Iacocca estava tomando conhecimento do poder econômico da geração jovem que estava por vir. Poder esse que até então não era conhecido na indústria automotiva. Já um segundo motivo era que ele sabia que o Sr. Henry Ford gostava de parecer aí um pouco mais jovem do que realmente era, gostava de se considerar um sujeito jovem moderno e também uma pessoa que compreendia os desejos da juventude. E foi justamente assim que ele conseguiu convencer então o proprietário da Ford a dar sequência no seu projeto. Em sua autobiografia, o Sr. Lee Iacocca relata que ele percebeu que os executivos estavam tanto quanto perdidos e desorientados quanto ao projeto que estava por vir do Ford Cardinal, e que os veteranos acabaram ficando agradecidos por Sr. Lee ter tomado essa atitude de cancelar o projeto,
pois agora o novo modelo não era mais responsabilidade direta desses executivos. Então, quando o projeto do Ford Cars foi interrompido, os executivos da Ford da época ficaram até aliviados. Estavam felizes com um jovem pretensioso como o Sr. LaCoca, para assim tomar a decisão por eles. Assim, nenhum deles seria responsabilizado diretamente caso o projeto não desse certo. Apesar de ter investido 35 milhões nesse projeto, o Sr. LaCoca argumentou que esses modelos não iriam agradar o mercado americano e que deveriam mudar de estratégia para evitar maiores perdas. Então, mudar o projeto do Ford Cars para um projeto totalmente novo era fundamental para que não fosse considerado um fracasso. De um lado, um executivo promissor que queria colocar um modelo que agradasse o mercado americano e um modelo que já estava quase indo para a produção. Esses argumentos acabaram sendo acatados pelos chefes de operações internacionais chamado John Bogas e Arja Miller. Então, com o Ford Cars não enterrado, LaCoca teve caminho livre para elaborar o seu projeto. Foi assim que ele reuniu então um time jovem e ousado de designers e engenheiros, e assim nascia a comissão chamada Fairlane. Nesse tempo, o Sr. LaCoca então tinha informação de que a General Motors estava pegando o Corvair, que é um carro que já existia no mercado, um carro econômico, e estava transformando num Corvair Monza, simplesmente acrescentando alguns acessórios esportivos, como bancos individuais, alavanca de câmbio no assoalho e acabamento interno sofisticado. A Ford, por sua vez, nessa época, não tinha nada que agradasse aos consumidores desse novo Monza, mas sabiam que eles representavam um mercado em ascensão. Então, ao mesmo tempo, os executivos da Ford encomendaram um estudo que confirmou que, de fato, a imagem que eles tinham da juventude da nova década estava correta, pois agora eles tinham base real na demografia americana. Foi aí que os pesquisadores acrescentaram uma nota de rodapé nesse estudo, no mínimo interessante e curiosa. Não somente haveria mais jovens do que nas décadas anteriores, como eles também seriam mais instruídas que as gerações anteriores. E o Sr. Lee LaCoca sabia que proporcionalmente os jovens que tinham ensino superior, que tinham cursos universitários, consumiam muito mais carros do que as pessoas menos instruídas. E as projeções da Ford indicavam que na década de 70 o número de universitários praticamente dobraria. Então o criador do Mustang deduziu que para atrair esse mercado jovem em ascensão, o carro deveria ter 3 características principais: estilo, ótimo desempenho e preço baixo. Foi aí que a comissão Fairlane começaram a definir então mais especificamente qual é o modelo que eles iriam construir. Deveria ser pequeno, mas não pequeno demais. O mercado de carros para 2 lugares estava de fato crescendo nessa época, mas eles identificaram que limitava-se ao mercado de cerca de 100 mil consumidores na época, ou seja, um carro de 2 lugares não teria apelo da massa. Então definiu-se que o novo Ford deveria ter lugar para 4 passageiros. Em função do desempenho, o modelo também deveria ser leve. Foi aí que a equipe de engenharia definiu que o peso máximo deveria ser de 1.200 kg para se ter essa economia Definiram também que o carro deveria ser barato e que o valor final deveria ser em torno de $2.500, isso com acessórios. O carro deveria ter um estilo totalmente próprio, porém com um leve toque de nostalgia. Deveria ser de fácil identificação nas ruas, e por isso deveria ser diferente de tudo que já existia no mercado. Por isso que quando você vê um Ford Mustang andando pelas ruas, ele chama a sua atenção justamente porque ele foi pensado e desenhado para chamar a atenção das pessoas que o vissem. Deveria ser algo simples de se manobrar e também um espaço bom para o porta-malas. Chegaram à conclusão de que o carro de fato precisaria ser esportivo, no entanto com algo a mais do que um simples carro esportivo. Então o Sr. Lee LaCoca desejava que o seu novo modelo fosse um carro que pudesse ir, por exemplo, para o clube de campo na sexta-feira à noite, mas que também servisse para paquerar no sábado e ir na igreja no domingo. Resumindo, a intenção era atingir todas as faixas de mercado ao mesmo tempo. Mas para sua decepção, recebeu informação da sua equipe que um projeto novo, totalmente do zero, custaria em torno de 300 a 400 milhões de dólares. Isso por si só já inviabilizava o projeto. E a solução encontrada por Sr. Lee LaCoca foi justamente utilizar-se das peças que já existiam no sistema da Ford.
Então os modelos dos eixos das rodas e das transmissões utilizados no Falcon já existia. O Falcon era o modelo anterior aí que fez um certo sucesso e eles estavam planejando utilizar aí grande parte das peças do Falcon no novo projeto. Claro que precisavam apenas adaptar essas peças ao novo modelo e assim acabariam economizando uma fortuna. Depois dessa sacada, o projeto foi estimado em cerca de 75 milhões de dólares, deixando as pessoas envolvidas no projeto mais felizes. Tudo agora parecia maravilhoso, mas de fato ninguém envolvido achava que isso daria muito certo. Ninguém achava que fosse viável de fato. Um dos designers envolvidos no projeto chegou a dizer que fazer um carro esportivo a partir do Falcon era como se colocasse aí silicones em sua vovó, ou seja, seria no mínimo estranho e discutível. Testaram então vários modelos diferentes, mas chegaram à conclusão no final dos estudos de que o design e a parte externa do novo veículo deveriam ser totalmente novas, deveriam ser redesenhadas e completamente originais. Poderiam de fato manter o chassi do Falcon, do modelo Falcon, mas como diziam em Detroit na época, Detroit que era a capital automobilística do planeta Terra, lá eles diziam que o carro precisava de pele e vitrina novas, além do para-brisa, dos vidros laterais e dos vidros traseiros. Previsto para estar pronto no ano de 1964, o novo modelo da Ford ainda não tinha sido sequer escolhido no verão de 1962. Então eles tinham menos de 2 anos para escolher, criar e produzir esse modelo novo da Ford. Mais uma vez o Sr. Lacoque entrou aí na jogada e teve uma brilhante ideia, que foi promover uma competição entre os designers da Ford da época. Então o modelo que fosse escolhido aí nessa competição seria o novo ícone da Ford. O vencedor dessa competição foi um jovem designer chamado Dave Ash, que era um dos funcionários do estúdio da Ford. Quando o Sr. Lacoque viu esse modelo pela primeira vez, ainda sobre os cavaletes aí da oficina, segundo ele, mesmo o veículo estando sem rodas, parecia já estar em movimento. Para ele, aquele novo modelo possuía aí um estilo felino e então a partir desse dia começaram a chamar aquele novo modelo de Cougar. Justamente o primeiro nome do Mustang foi chamado de Cougar. Quando ficou pronto, esse modelo possuía rodas vermelhas e o para-choque levemente aí virado para cima, formando uma pequena traseira arrebitada. E a grade frontal desse novo veículo trazia agora um Puma estilizado, dando ao modelo um toque de elegância e ao mesmo tempo de força. Faltava agora a aprovação da comissão de estilo, que era formada pelos altos executivos da empresa. De cara, os veteranos aí da empresa não estavam totalmente convencidos de que aquele modelo seria de fato um sucesso e também de que o mercado jovem era mesmo uma realidade. Então, um homem chamado Ardja Miller, que já apareceu aqui no começo do vídeo, esse homem acabava de se tornar o presidente da Ford e foi ele então que promoveu um novo estudo de mercado sobre esse modelo que eles acabavam de apresentar. Era um estudo que estimava o quanto de venda teria esse novo modelo. Esse estudo então estimou que o número de vendas seria em torno de 86 mil unidades desse modelo chamado Cougar. Apesar de ser um número expressivo, não era um número suficiente aí para agradar os executivos da Ford que planejavam vendas maiores do que essa. Então esse número aí não justificava o alto investimento aí em um novo modelo. Felizmente para a equipe aí do Sr. Lacoque, Henry Ford estava mais receptivo do que em outras ocasiões quanto à ideia desse novo modelo e acabou dando o aval para esse projeto. Então, com o aval do proprietário da empresa, o Sr. Lacoque deu sequência ao projeto Cougar, que mais tarde se chamaria Mustang. Certo dia, enquanto a equipe construía o protótipo industrial, Henry Ford foi visitar o veículo e acabou entrando para ter a sua própria opinião. E então ele declarou: "Está um pouco apertado no banco traseiro? Acrescente mais 1 polegada para esticar as pernas." Então o Sr. Henry Ford desejava que o carro fosse um pouco maior e pediu para que fosse aumentado aí cerca de 2,5 polegadas o tamanho do veículo. Isso por si só tornou-se um trabalho oneroso e um trabalho difícil para a equipe. Mas Lacoque sabia que a decisão do proprietário da empresa, sabia que a decisão do Sr. Henry Ford não estava em discussão e, como ele mesmo gostava de dizer, aquele prédio ainda levava o seu nome. E o modelo que eles chamavam de Cougar, o Sr. Henry Ford também opinou sobre o nome, pedindo para que o nome fosse alterado aí para The Bird 2.
mas ninguém além dele gostou desse nome. Foi justamente uma reunião de estratégia de produto que chegaram a 4 possíveis nomes para esse novo modelo: Monte Carlo, Mônaco, Torino e Cougar. Porém, os 2 primeiros, Monte Carlo e Mônaco, já haviam sido registrados por outras empresas automobilísticas, restando então a opção de Torino e Cougar para dar nome aí a esse modelo desenvolvido pela equipe do Sr. Lee Iacocca. Foi aí que a equipe acabou optando pelo nome Torino, que é uma cidade industrial da Itália. Porém, resolveram manter aquele Puma estilizado que haviam criado, mantiveram esse Puma estilizado na grade frontal. Porém, foi justamente quando se preparavam para a campanha promocional do veículo que tiveram que mudar o nome por um motivo aí no mínimo inusitado. Na época, o Sr. Henry Ford estava se divorciando e passou a ter um novo relacionamento com uma mulher chamada Cristina Vettori, ao qual o chefão havia conhecido em Paris. Assim, alguns assessores solicitaram a mudança do nome porque lançaram um novo modelo com um nome italiano. Poderia levar a uma publicidade desfavorável e podia até soar como uma provocação. Assim, os mexericos acabariam atrapalhando as vendas do novo modelo e por isso foi solicitado um novo nome à equipe de marketing, que agora tinha pouco tempo para dar nome ao novo veículo e também para fazer a divulgação. E se você acha que dessa vez foi escolhido o nome Mustang, saiba que você está errado. Ainda não foi dessa vez, porque a equipe de marketing então sugeriu mais 6 nomes para que novamente ocorresse então essa escolha entre os altos executivos da empresa. Então surgiram mais alguns nomes para ser, dentre eles, o escolhido. Entre as opções tínhamos Bronco, Puma, Colt, Mustang e o Cougar. Foi aí, após essa reunião, que todos eles gostaram do nome Mustang, apesar da equipe de designer que implorava para que o nome fosse, de fato, o nome inicial que haviam pensado, o nome Cougar. Porém, Iacocca manteve a sua intuição aí e escolheu o nome Mustang para ser aí o nome do seu novo modelo, o modelo recém-criado. E o emblema passou então de um felino agora para um Mustang, um cavalo aí de raça, um cavalo selvagem à frente da grade frontal do novo modelo. Quando o Sr. Iacocca viu aquele cavalo na grade do seu novo modelo, ele teve a certeza de estar no caminho certo. Então, faltando pouco tempo para o lançamento, o Sr. Iacocca e sua equipe promoveram alguns testes de mercado. Um dos testes finais foi quando selecionaram 52 casais aí jovens da área de Detroit, onde todos eles foram convidados a ir nos showrooms onde estavam lá os protótipos do novo Mustang. Então esses 52 casais foram divididos em pequenos grupos, onde aos poucos foram entrando nos locais onde estavam os Mustangs. E todos eles ficaram impressionados com o novo carro, uns destacando o estilo e outros que viram no Mustang um sinal de status e prestígio. E quando os funcionários da Ford pediam que esses casais estimassem os valores dos veículos, estimassem quanto eles achavam que custaria esse novo veículo, todos eles foram unânimes em dizer que o preço final seria cerca de $1.000 a mais do que de fato ele custaria. Isso acabou animando os executivos aí da empresa, pois todos os casais, sem exceção, ficaram interessadíssimos no veículo quando ficaram sabendo o preço real, o preço final que ia custar ao consumidor. Naquele dia ficou decidido que na hora de lançarem o Mustang no mercado, deveria ser enfatizado o preço baixo do novo carro da Ford. Assim, o preço inicial desse ícone dos anos 60, ele foi lançado pelo valor de $2.368 no ano de 1964. Então, no dia 9 de março de 1964, o primeiro Mustang saiu da linha de montagem da fábrica da Ford. A previsão inicial era de uma produção de 8.160 carros antes do dia do lançamento, que se deu no dia 17 de abril daquele mesmo ano. 4 dias antes do lançamento, o Sr. Iacocca promoveu um rally gigantesco aí pelos Estados Unidos, onde convidou aí cerca de 100 jornalistas e colocou 70 Mustangs à disposição para fazerem um trajeto que ia de Nova York a Dearborn. Foi justamente nessa ocasião que os carros então comprovaram a sua segurança, percorrendo os 1.120 quilômetros sem apresentarem qualquer problema. Isso acabou encantando todos da mídia que estavam presentes
e as reportagens futuras que saíram a partir daquele rally fizeram com que o lançamento fosse muito aguardado. E finalmente, no dia 17 de abril de 1964, todas as revendedoras Ford dos Estados Unidos estavam lotadas de pessoas interessadas e curiosas por aquele modelo chamado Mustang, que já havia sido bastante divulgado nas últimas semanas. Isso abarrotou as revendedoras que estavam lotadas de clientes entusiasmados e curiosos com esse novo modelo da Ford. O lançamento do modelo Mustang acabou sendo um sucesso, tanto que, em Chicago, um revendedor teve que trancar a sua loja, pois a multidão do lado de fora estava grande demais. Outro revendedor em Pittsburgh contou que os clientes acabaram invadindo a sua loja, a ponto de ele não poder tirar o seu Mustang da área de lavagem. O Mustang acabou se tornando um popstar e as pessoas estavam acabando ficando descontroladas aí para poder chegar perto do veículo, para conhecer aquele novo modelo. E assim o Mustang estava destinado a ter um sucesso incrível. E assim, no primeiro fim de semana depois do início das vendas, uma multidão sem precedentes de cerca de 4 milhões de pessoas visitaram as revendedoras Ford em todo o país. A receptividade do novo modelo superou as expectativas de LaCoca e toda a sua equipe. Poucos meses depois do lançamento, já haviam 3 fábricas produzindo o novo modelo da Ford e agora já tinham a capacidade de produzir 360 mil carros anuais. Estou na velha estrada de Montemor, solitário. As vendas do Mustang atingiram então cifras impressionantes. Só nos 2 primeiros anos, o Mustang faturou cerca de 1,1 bilhão de dólares, isso na década de 60. Então, no final da tarde de 16 de abril de 1965, um jovem californiano comprou um Mustang conversível vermelho. Esse era o Mustang de número 418.812, tornando-se assim o recorde da marca de vendas no primeiro ano, superando todos os outros modelos que já haviam sido lançados anteriormente. Esse era o novo recorde da empresa, superando a marca de 417.174 unidades que haviam sido vendidas do modelo Falcon em seu primeiro ano. Então o Ford Mustang acabava de quebrar o seu primeiro recorde logo no primeiro ano de vendas. Já existiam centenas de clubes do Mustang espalhados por todos os Estados Unidos, além de óculos de sol Mustang, chaveiros, chapéus e Mustangs de brinquedo para as crianças. E finalmente LaCoca teve a certeza que havia vencido quando, em uma viagem pelo interior do país, passou por uma padaria em solo americano e lá havia um letreiro com os seguintes dizeres: nossos pães quentes estão vendendo como Mustang. Então, desde o lançamento em abril de 1964, o Mustang já vendeu mais de 10 milhões de unidades por todo o mundo, consolidando-se como um dos carros mais icônicos e duradouros de toda a história automobilística. Então, se você gosta de assuntos como esse, de projetos que deram certo na nossa humanidade, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aí um comentário pra gente e não se esqueça de compartilhar com seu amigo que você tenha certeza que vai gostar desse vídeo. Meu nome é Leandro Ribeiro e esse foi mais um vídeo aqui do canal Projetudo TV.